Operação Apocalipse. O Tribunal de Contas do Estado investiga suspeitas de irregularidades em contrato de aluguel para o governo de Rondônia. Segundo a polícia, o imóvel pertence a Beto Baba, apontado como um dos principais líderes da organização criminosa revelada na Operação Apocalipse. Durante 19 meses, um apartamento no 6º andar foi alugado pelo governo do estado para hospedar o ex-ministro Roberto Mangabeira Unger, que presta serviços de consultoria ao estado. Segundo a polícia, o apartamento está em nome da esposa de Beto Baba, um dos chefes da organização criminosa que financiava campanhas políticas com dinheiro do narcotráfico e de estelionato. A possível ligação de uma servidora comissionada com a quadrilha levantou suspeita da polícia. Ela é acusada de intermediar o processo. A análise da unidade técnica do Tribunal de Contas apontou irregularidades no contrato, entre elas dispensa de licitação, superfaturamento, além do fato de não ter sido comprovada a finalidade pública. Diante das suspeitas, o TCE realizou uma auditoria sobre este contrato. Além da servidora exonerada, o tribunal vai apurar a responsabilidade de todos os servidores envolvidos. A partir do dia 1º de agosto, o preço médio da gasolina será mantido na maioria dos estados da região norte. Vamos a Brasília saber os detalhes com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. A tabela divulgada pelo governo federal serve apenas de base para o cálculo do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, divulgou o preço médio dos combustíveis para cada estado do país. Os valores servem de base para o recolhimento do ICMS feito pelas refinarias, mas os postos são livres para cobrar o valor que quiserem. Pela tabela, no Acre, a gasolina terá preço médio de R$ 3,25. No Amazonas, R$ 3,02. Amapá, R$ 2,28. Rondônia, R$ 3,05. Já em Roraima, o preço será de R$ 3,01. Em comparação com os valores divulgados pelo CONFAZ em abril deste ano, na região norte, apenas 2 estados tiveram alteração nos preços. A redução foi de menos de 2 centavos no Amazonas e de 3 no Amapá. Esta semana não há votações no Congresso Nacional. A decisão dos parlamentares de tirar férias sem votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias continua dando o que falar aqui em Brasília. O artigo 57, parágrafo 2º da Constituição Federal, estabelece que o Congresso Nacional só pode entrar em recesso após votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as regras para a elaboração do Orçamento Geral da União. Mas mesmo sem analisar a LDO, deputados e senadores se deram férias e não vão trabalhar até 31 de julho. Eu acho errado. Eu acho que eles deveriam entrar de férias, uma vez que tivessem deixado seus compromissos em dia com o povo, né? Todo mundo vota achando que eles vão fazer alguma coisa, mas na verdade eles não trabalham, não fazem o que tem que fazer. Vai empurrando, vai brincando. Tem que votar primeiro, trabalhar primeiro, né? Você está recebendo para trabalhar, entra de férias logo. Durante as férias informais, o chamado recesso branco, o Congresso não para de funcionar. Apenas não há votações. Nós fomos conferir. O que nós encontramos aqui foram plenários fechados, comissões vazias e nenhum parlamentar. Nem mesmo os seguranças estão circulando. Em alguns gabinetes, ninguém atende o telefone. Afinal, o Congresso está ou não funcionando? Este cientista político explica que mesmo sem atividade parlamentar, os prazos de tramitação dos projetos continuam correndo. Ou seja, o Congresso não parou. E acredita que a sociedade não perde com o recesso. É o momento de tentar estudar, entender o que aconteceu, estudar o que está acontecendo e esperar até uma certa maturação de algumas proposições que a voz das ruas está clamando para que essas proposições sejam apreciadas, votadas, se tornem lei. Então também é importante essa pausa para se entender mais o que está em discussão. O presidente de Assuntos Legislativos da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, diz que, teoricamente, a medida não vai contra a lei, mas, na prática... De fato, o Congresso não está votando. E o Congresso não
votando, a priori estaria ferindo o artigo 57, parágrafo 2º da Constituição, que diz que a LDO será votada antes de qualquer interrupção das atividades do Congresso Nacional. E o programa Mais Médicos já conta com mais de 2.500 municípios inscritos. O número representa cerca de 50% das cidades brasileiras, com maior concentração na região Nordeste. O Norte teve pouco mais de 200 inscritos. Do total de municípios que aderiu à iniciativa, cerca de 900 estão em regiões de maior vulnerabilidade social e, por isso, consideradas prioritárias. Das 2.552 cidades inscritas, até essa quarta-feira, a maioria está no Nordeste. Em seguida, aparecem as regiões Sudeste e Sul. Norte e Centro-Oeste tiveram o menor número de adesões. As inscrições seguem abertas até às 0h desta quinta-feira e podem ser feitas pela internet. No dia 26 de julho, o Ministério da Saúde vai divulgar o total de vagas existentes em cada cidade. E até o dia 28, os médicos que aderiram ao programa vão poder escolher os municípios onde querem atuar pelo site do Ministério. A prioridade nas vagas será de médicos brasileiros e somente as que não forem preenchidas serão oferecidas aos estrangeiros. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. E terminou o primeiro tempo do jogo entre Nacional e Ponte Preta. O Nassau continua vencendo por 1-0. E confira os destaques do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Crise no crédito ainda assusta fabricantes. Mesmo com os incentivos concedidos pelo governo do estado para alavancar a produção e comercialização das motocicletas fabricadas no polo de 2 rodas, ainda persiste a crise de crédito que limita a recuperação do setor. A restrição na liberação de financiamentos permanece como um fantasma para os fabricantes, segundo os representantes da Abraciclo. A afirmação foi ontem, durante a 17ª edição do Motocheckup, realizada em Manaus entre os dias 24 a 27 de julho, no Clube do Trabalhador FIEAN-SESI, zona leste da cidade. O segmento de 2 rodas gera mais de 25 mil empregos diretos entre empresas de bem final, bem intermediário e de logística no Amazonas. Friagem amazônica derruba o clima quente dos últimos dias em alguns estados do norte. A influência do ar polar chegou e também diminuiu a temperatura, em especial nos estados do Acre, Rondônia e o sul do Amazonas. E amanhã, quinta-feira, pode amanhecer fria em algumas áreas da região, o que é conhecido como o fenômeno da friagem. Nas capitais, a mínima prevista para Porto Velho é de 15 graus e a máxima de 28. Rio Branco, 13 mínima e a máxima de 28. Já Boa Vista vai ter mínima de 23 e máxima de 29. Em Manaus, a mínima vai ficar em 21 e a máxima em 33. A seguir, Jornada Mundial da Juventude recebe grande comitiva de Roraima. E também, nossa equipe mostra como está a segunda noite de eventos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.